Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, nesse vídeo a gente vai repercutir a entrevista coletiva que o Pedrinho deu hoje em São Januário. O presidente do Vasco da Gama falou sobre a relação com a 777, deixou claro ali, né, assim, nas entrelinhas que realmente a relação é bem fria, a relação é bem distante entre o Clube Associativo e a SAF, falou também sobre Crefisa, falou sobre muita coisa que a gente vai trazer aqui nesse vídeo e deixar que você tire aí as suas próprias conclusões, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta, antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, né? Vamos direto falar aqui da entrevista coletiva do Pedrinho. Chamou a atenção que o Pedrinho pareceu desconfortável, né, em alguns momentos da entrevista coletiva, porque dava a entender que ele queria falar algumas coisas, mas não podia por conta do contrato, né? Contrato de confidencialidade que existe ali entre o Vasco e a 777 na Vasco SAF. É uma caixa preta, né, esse contrato. Mas eu separei aqui alguns trechos do Pedrinho falando sobre a 777, sobre a Crefisa. Existe a possibilidade do Vasco romper com a 777, fechar alguma coisa com a Crefisa? Enfim, o Pedrinho falou sobre tudo isso. Primeiro, eu vou colocar o Pedrinho falando aqui sobre a relação, né? Ele deixa claro que a relação com a 777 não é próxima, que é uma relação distante. E não por conta dele, Pedrinho, que ele, Pedrinho, queria ser mais próximo da 777, mas parece que a Vasco SAF, né, não deixou assim as portas abertas para que o Pedrinho tivesse essa abertura dentro da SAF vascaína, mesmo ele querendo ajudar. Confira o que ele disse. Em relação a essa relação com a SAF também me causa estranheza, e aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Obviamente, partindo desse princípio, quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima, né, com relação à construção esportiva. Porque eu não posso, em 3 meses, ter esquecido algum conteúdo principalmente direcionado a futebol. Agora, que fique claro também que eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação não, tá, Fábio? Que fique muito claro. Porque as pessoas podem achar, está incomodado que você não está participando do futebol? Não. Eu estou incomodado que eu poderia colaborar e tentar construir algo interessante esportivo. Até porque se eu tenho um sócio que, teoricamente, eu quis contratá-lo lá atrás e esportivamente eu não estou desempenhando, seria natural que tivesse pelo menos uma conversa com relação à questão esportiva. E conversa, Fábio, que fique claro, não é uma mensagem faltando 15 minutos para alguma coisa para comunicar. Uma relação esportiva parte de um princípio de um planejamento. Você sentar, planejar, estruturar. E isso não aconteceu. Respeito completamente. Apesar de não concordar, respeito completamente. Então, eu não participei de planejamento de pré-temporada, contratações e dispensas. Isso eu não fiz parte. E é até bom deixar claro, e não fugindo de responsabilidade, que se eu sair de onde eu saí para assumir esse cargo, eu já sabia que eu teria essa responsabilidade e seria muito cobrado por isso, mas que eu seja cobrado, obviamente, aonde eu tenho controle e faço parte do processo.
Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Infelizmente, eu não faço parte. Mas e daí, Pedrinho? E daí que eu estou sempre disposto a ajudar o Vasco, porque o Vasco está acima de qualquer situação e de qualquer objetivo. Que fique claro também que não existe vaidade, tá? Fábio e todos aqui, que eu nunca tive a intenção de ter a última palavra, até porque eu sei que eu sou minoritário. Eu nunca tive a intenção de falar que se eu participasse o Vasco estaria voando, que comigo, nada disso. Zero vaidade para quem falou isso. Zero vaidade, que alguns citaram sobre vaidade. Quem me conhece, quem convive comigo já há muitos anos, sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com relação a esse ponto. Muito pelo contrário. Agora, esportivamente, eu acho que eu poderia colaborar. Agora, é uma opção deles. Ponto. Não existe choro, não existe lamentação. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todo mundo. De mim e de todo mundo. E a prioridade é o Vasco. Então, assim, quando você entra e faz um projeto, como é o projeto de um clube empresa, SAF, o que se espera é um planejamento um pouco mais acelerado, de médio, curto prazo, curto-médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Quando entra uma empresa com aporte, a gente espera, obviamente, algumas situações um pouco mais aceleradas. Mas, dito isso, Fábio, sem problema nenhum. Isso é uma escolha, uma opção, eu respeito. E, na realidade, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos embora. Bom, Pedrinho também foi perguntado, porque muito se fala nos bastidores, né, que o Pedrinho quer romper o contrato com a 777, se a intenção do Pedrinho, que a intenção do Pedrinho é romper com a 777, é fechar com outra empresa. E o Pedrinho foi perguntado sobre isso, né? E ele negou, disse que não tem nenhuma intenção de romper o acordo com a 777 e também explicou o acordo que ele tem com o dono da Crefisa, né? Porque muito se dizia também nos bastidores que a intenção era o Pedrinho romper com a 777 e fechar com a Crefisa, mas não tem nada disso. Ele diz ali que o acordo, né, verbal que ele tem ali com a Crefisa é mais em relação ao direito do nome ali do estádio de São Januário, né? Enfim, veja o que disse o Pedrinho sobre essa possibilidade de romper com a 777 e também da aproximação com a Crefisa. Confira. Com relação à minha relação, não vou falar com a Crefisa, porque a minha relação não é com a Crefisa, a minha relação é com a Leila, que é uma pessoa muito especial, mas diretamente com o seu José, que se tornou um grande amigo. A relação foi surgindo porque nós fomos a São Paulo para ver a estrutura do Allianz Parque, pensando já na modernização de São Januário, e depois a gente pegou uma relação muito íntima com o seu José. A gente precisa avaliar algumas coisas contratuais pelo interesse dele do name rights, pela questão, a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do name rights ou não. E ele está disposto a ajudar o Vasco, isso é um ponto e não tem nada a ver com relação a 777. Com relação, acho que perguntou se eu tenho interesse de tirar a 777. Não. Eu tenho interesse de dar uma direção nova ao Vasco. Um rumo novo ao Vasco. A SAF foi criada para você profissionalizar o futebol. Então, a gente espera, obviamente, dentro disso, transparência, né? Desempenho esportivo. A SAF, para mim, ela é normal. Alguns clubes têm esse recurso. Poderia ter outra alternativa? Poderia. Um modelo que foi criado de contrato, aí sim já não é muito do meu agrado. Mas, dito isso, é uma relação onde eu sou sócio e eu tenho algumas funções, dentre elas, fiscalizar e cobrar. E isso não pode ser um incômodo para ninguém, porque eu sou fiscalizado e cobrado em 2 meses de gestão, como se eu tivesse 50 anos gerindo o Vasco. E não me incomoda. O que eu mais quero é ser fiscalizado e cobrado. Então, as pessoas têm que entender que você cobrar, você fiscalizar, isso faz parte natural, é um processo natural de uma sociedade.
Eu não sei se o comportamento da gestão anterior criou um hábito diferente, mas que esse hábito não é um padrão. Por mais que eu pareça frágil, eu sou muito mais forte e resistente do que as pessoas imaginam. E o meu comportamento é de mudança do Vasco, seja ela mental, cultural, financeiro, esportivo. Eu vim aqui para isso. E vou pagar esse preço. Porque foram 40, 50 anos que as pessoas não quiseram pagar um preço verdadeiro para isso. Quando eu coloco em risco, não idolatria, porque eu não estou no nível de Roberto, Edmundo, Romário, Felipe, Juninho, eu não estou nesse nível, estou muito longe disso. Mas quando eu coloco em risco o carinho de boa parte do torcedor, que obviamente ninguém é unanimidade, é porque eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem que vai valer a pena eu pagar esse preço. Eu sei muito bem que as chicotadas que eu estou tomando, as pessoas não sabem por que estão me dando agora. Mas lá na frente elas vão se arrepender. Porque eu estou disposto a pagar um preço que ninguém quis pagar, inclusive colocando o carinho que o torcedor tem por mim. E eu sempre carrego uma frase que amar o Vasco é você plantar uma árvore para outro sentar na sombra. E é isso que eu vou fazer. Bom, e para finalizar, Pedrinho foi perguntado sobre o contrato, né, da 777. Ele disse que não pode falar sobre o contrato. Tem algumas coisas que, se ele falar, ele é prejudicado no seu CPF, prejudica também o clube associativo, então ele não pode falar muito sobre o contrato, mas deixou claro que a relação com a Vasco SAF é bastante distante, é bastante fria. Confira. Nem isso. O que eu posso te falar com relação, primeiro, a sua pergunta, com relação à relação, é que existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Mas, Pedrinho, você falou que ia ser proativo. Fui proativo, até antes mesmo, com a relação do cargo de diretor executivo, eu dei a minha opinião, né? Quando eu estava eleito, mas não empossado, me foi pedido a liberação, se a gente conseguisse, através do nosso corpo jurídico, a liberação de um projeto incentivado que estava preso desde março. Esse pedido foi feito numa quinta-feira de dezembro, à tarde, e na sexta-feira de manhã, em menos de 24 horas, já estava liberado 4 milhões de reais do projeto incentivado, 3 milhões para a categoria de base e 1 milhão para o futebol feminino. Então, assim, independente da relação, eu sempre tive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação ou qualquer coisa desse tipo na frente do Vasco. Nunca vou colocar. Então, eu não posso acreditar que estar empossado ou não estar empossado vai fazer uma relação ser próxima ou não, até porque essa liberação foi antes de eu ser empossado. Com relação ao contrato, primeiro, eu não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, ou torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não ter acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso. Ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro. O Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de paralímpico, mas eu quero saber do paralímpico. Eu tenho praticamente, não sei se o Silvio vai ter de cabeça, 80 funcionários. Eu tenho paralímpico, eu tenho basquete de base, que eu vou falar, que eu sei que vocês vão perguntar, já vou adiantando. Eu tenho basquete de base, eu tenho futebol de salão. O Vasco é o clube da inclusão. Então, como é que tem pessoas que não se importam com um clube associativo? Isso não existe. Então, a questão é que
quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Elas querem ouvir de futebol. E de futebol, infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Então tá aí, esse foi o presidente do Vasco, Pedrinho. Tem muito mais coisa pra gente destrinchar sobre o Pedrinho, sobre essa entrevista coletiva. Coloquei esses pontos aqui em relação a 777, ao contrato da 777, etc e tal. Então eu vou dividir, né, em alguns vídeos essa entrevista coletiva do Pedrinho, porque tem mais coisa que ele fala sobre o futuro ali do clube associativo, ele fala sobre a reforma de São Januário, mas isso eu vou colocar em outro vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Curtiu? Deixa o like que é muito importante, se inscreva no canal. Saudações, até a próxima.